Enfim, saiu o tão esperado edital da Receita Federal, a prova mais esperada de 2022, que ficou para 2023. Vamos lá? Galera, sejam bem-vindos ao canal Como Passei, o podcast dos aprovados. Aqui a gente entrevista a galera para saber as histórias, as curiosidades, as trajetórias desse pessoal que passou no concurso público, os verdadeiros concurseiros e hoje concursados. Pois é, nosso canal é um podcast. Só que às vezes a gente vem aqui fazer alguns vídeos sobre os editais de concursos públicos mais esperados, mais importantes. E, é claro, a Receita Federal, um edital que desde 2014, 8 anos, já está sendo esperado esse edital e até agora não saiu. Enfim, saiu o edital. Só que a gente vai fazer uma análise rápida aqui do edital para você não perder nada. Fica com a gente até o final, beleza? Galera, a FGV publicou no Diário Oficial da União, no dia 5 de dezembro de 2022, o concurso público para Receita Federal. Consta lá vagas para auditor fiscal da Receita Federal e analista tributário. Pode crer que esses dois cargos eles são muito, mas muito concorridos e muito esperados pelos concurseiros que estão aí na praça há muito tempo, muitas vezes há muitos anos estudando para esse concurso Receita Federal. Galera, inicialmente são previstas 230 vagas para auditor e 469 vagas para analista. Tá? A validade desse concurso eu achei muito interessante, porque normalmente a Receita Federal ela faz concursos públicos com validades bem pequenas. Desta vez não, ela fez validade de 24 meses, prorrogáveis por até mais 24 meses. É o famoso 2 anos mais 2 anos. Isso é muito difícil acontecer na Receita Federal e dessa vez aconteceu. No passado, quando era a ESAF que publicava os editais, às vezes o concurso inteiro ele durava 6 meses, 5 meses, aí acabou, nem prorrogável e nem nada. Dessa vez não. A FGV, eu acho que o pessoal da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, pensaram melhor e fizeram um concurso aí de até 4 anos de validade. Interessante também você saber que no edital não tem previsão de local de lotação. Isso daí vai ser expedido posteriormente pela Receita Federal. É claro que, nesse momento, você que vai prestar o concurso da Receita Federal, muito provavelmente você está pouco se importando para onde vai, se você passar, para onde você vai ser alocado. Isso daí é o de menos nesse momento, até porque é Receita Federal, então você vai poder, futuramente, se você passar no concurso, tentar voltar para o seu estado, enfim, para onde você quiser. Nesse momento, a gente tem que se concentrar, claro, no edital e também nos estudos. Eu acho que isso é o principal. A prova objetiva e a prova discursiva, elas estão marcadas para o dia 19/3. Serão 2 provas, tá? Então vai ser na parte da manhã e na parte da tarde. E assim, são 3 meses mais ou menos para você estudar um pouco mais. E é muito difícil você iniciar do zero agora. Claro, não é impossível. Se você já é concurseiro, se você já vem estudando para concursos públicos, você consegue sim. Se você já está estudando há bastante tempo, você sabe como é difícil passar em concursos de Receita Federal, Receita Estadual, ISS, controle, enfim, esses concursos que caem em muitas matérias. Interessante também a gente saber sobre o curso de formação. Só para a gente resumir aqui rapidão, o curso de formação ele vai ser meio híbrido, tá? Então vai ter o EAD, que isso é uma novidade nos cursos de formação da Receita Federal, tá? E vai ter a prova, que vai ser presencial. Só que nesse caso é bom você saber, a prova presencial do curso de formação, ela vai ser realizada somente em 5 estados. 4 estados no Distrito Federal, que é São Paulo, Pernambuco, Distrito Federal, tá? Eu vi aqui Manaus e Paraná, tá? São esses 5 estados que vão realizar as provas do curso de formação. Só que até lá, isso daí você já está preparado, não importa onde você vai realizar essa prova, você vai ter possibilidade de estudar na sua casa, fazer o EAD, então isso é o de menos. Mas só para você ficar ciente que, pelo menos eu achei interessante essa parte de você poder estudar, fazer o EAD do curso de formação, porque de repente você consegue até assimilar melhor as matérias, videoaulas, essas coisas, assim, ler bastante. Então é interessante esse negócio de EAD para curso de formação. Só que isso a gente pensa lá na frente. Galera, as inscrições elas vão do dia 21/12 de 2022 até 19/1 de 2023. Tá? O valor é meio salgado, R$ 210 para auditor e R$ 115 para analista. Lembrando que é uma situação difícil, você vai ter que escolher qual que você acha que você está mais preparado, ou se não,
você almeja qual cargo, porque as provas serão realizadas no mesmo dia. Então, já houve situação que você pôde fazer analista e pôde também fazer auditor, mas dessa vez não tem jeito, você vai ter que escolher qual cargo você acha que você tem mais preparo, ou se não, de repente, já tem um cargo que você sempre quis, então tá aí, você faz a inscrição, escolhe seu cargo e bora pro estudo. O salário inicial para analista tributário é de R$ 11.684,39, tá? O salário inicial ali, ó, da progressão é o primeiro ali embaixo. E para auditor fiscal, R$ 21.029,09. Imagina ganhar R$ 21 mil já de cara. É um sonho de muitas pessoas. Galera, agora é a questão da prova. Questões e matérias que vão cair da prova. É muito pesado, chega a ser assustador, mas não tem jeito. Prova de fiscalização, Receita Federal, Receita Estadual, como a gente vem falando, são provas que exigem muitas matérias. Dessa vez não tem jeito. Serão 140 questões. É muita questão. Sem contar ainda a prova discursiva. Olha só no módulo 1, para auditor fiscal, é português, 10 questões. Inglês, 8. Raciocínio lógico e matemático, 8. Estatística, 8. Economia e finanças públicas, 8. Administração geral, 8. Administração pública, 8. Auditoria, 8. Contabilidade geral e pública, 8. E fluência em dados, 10. Olha, aqui, fluência em dados, que são 10 questões, isso é uma novidade. Se você quiser fazer um comparativo para você saber mais sobre essa matéria, é como se fosse uma matéria de TI. Só que está vindo diferente. Não está pedindo mais informática nos editais de receitas estaduais. Sobretudo quando a FGV. A FGV agora está pegando nessa parte. Se você quiser fazer um comparativo, pega o edital de auditor, do Auditor de Controle Externo da União aqui, que saiu em 2022. Foi a FGV que fez. Pega a prova, vai lá no site da FGV, Auditor de Controle Externo da União, vê a prova, vê o nível da prova, vê como a prova dessa matéria aqui, fluência em dados, lá é outro nome, mas ela é correlata. Vê como a prova foi realizada. É uma prova muito difícil. Então, nessa matéria aqui, eu não sei nem como a gente consegue ajudar, porque é uma matéria que é novidade, tá? Exige muito conhecimento e são 10 questões. Se a gente olhar aqui na primeira parte, só português e fluência em dados, eles fazem parte dessa, eles têm mais questões. Inclusive, na hora do desempate, fluência em dados está lá entre os primeiros, para você ver como eles estão agora querendo investir nessa parte de TI. Tanto é que nem tem edital, nem saiu edital para quê? Para a parte de TI, auditor fiscal na parte de TI. Não, eles estão colocando aqui. É uma novidade, só que se vai ser difícil para você, vai ser difícil para todo mundo. Aqui dá para tentar tirar nas outras matérias. Claro, prova é estratégia. Mas eu só estou dizendo isso daqui para você saber como mudou, pelo menos nessa parte aqui, nas provas da FGV, eles cobrando a parte de TI. Na segunda parte, tá? Na primeira parte são 80 questões. Na segunda parte, o módulo 2, vai cair 8 de administração, 8 de Constituição Federal, 10 de previdenciário, 12 de tributário, 12 de legislação tributária. Olha como tributário e legislação está caindo pesado. Claro, Receita Federal, né? 22 questões. E aduaneira, 12 questões, legislação aduaneira. Então a gente vê aqui que muito provavelmente a primeira parte é que vai pegar mais a galera. A segunda parte, o pessoal já vem estudando para vários concursos públicos. Tirando aqui a parte de legislação aduaneira, administração constitucional, previdenciário, tributária, a galera estuda sempre essas matérias. Agora, aqui na primeira parte, tá bem pesado, viu? Tá bem pesado mesmo. Faz parte, gente, faz parte do jogo. Auditor fiscal é assim mesmo, é difícil. Ganha muito bem, só que você precisa pagar o preço, não tem jeito. Já para analista, também está difícil, porque ele vai pedir aqui 15 questões de português, inglês, 10 questões, raciocínio lógico e matemática, mais 10 questões, estatística, mais 10 questões, administração geral e pública, juntas, 10 questões, e fluência em dados, novamente aqui, 15 questões. Aqui nessa primeira prova vai ser bem difícil para analista, porque serão 15 questões de fluência em dados. Imagina, uma matéria que praticamente você nunca viu, tá? Você vai ter que tentar tirar a questão aqui, ó, de 15 questões. Não vai ser fácil.
Então corre atrás dessa matéria, vê cursinho, vê no YouTube se você acha professores ensinando, matérias, assim, PDFs, procura que não tem jeito, isso daqui vai pegar. Sobretudo para analista, porque na prova, por exemplo, na prova de auditor, na primeira parte, que são 80 questões, ele está pedindo lá 10 questões. Então dá para, de repente, tentar tirar nas outras matérias. Aqui não. Aqui são 15 questões de 70. É muita coisa. Digamos que isso daqui você comece do zero. Você vai tentar resolver 55 questões. São 15 que você não tem noção, você não sabe. Só se você já estiver estudando essa matéria, claro. Mas normalmente a pessoa não está estudando essa matéria. E aqui na segunda parte, mais 70 questões. Constituição 14, administrativo 12, tributário 16, legislação tributária 14, pode ver, 30 questões só de tributário. E aduaneira 14. Tá? Então a segunda parte, normalmente, como eu disse lá, a galera vai mais ou menos igual a galera que vai passar. A primeira parte não, a primeira parte aqui é a diferença que vai fazer, é o módulo 1. Tá? Bom, um critério aqui que, pelo menos desta vez, a Receita Federal ela está pegando mais leve. Tá? Para você ser aprovado, para você conseguir ser habilitado na prova, ele está pedindo aqui 50% de cada módulo. Tá? Antes, ele pedia, além de pedir 50%, às vezes até mais, de cada módulo, ele pedia mínimo em cada matéria. Por exemplo, sei lá, 30%, 20% em cada matéria. E aqui, o único critério que ele pede aqui é para não zerar em nenhuma matéria. Não zerar em nenhuma matéria. Então, ele pede 50% da prova no mínimo para você ser aprovado aqui e não zerar em nenhuma matéria. Aí a gente pode voltar nessa parte aqui de fluência em dados. Embora seja uma matéria muito difícil, a gente tem que tomar muito cuidado, sobretudo na prova de auditor, para não zerar nessa matéria. Porque não tem jeito, é uma matéria difícil, é novidade. Vamos voltar a falar rapidinho da data da prova, que vai ser no dia 19/3/2023. Bom, serão 2 horários, das 8 a meio-dia e meia, a primeira parte, e a segunda parte das 15 às 19h30. O que pega aqui, que o pessoal já está reclamando? A prova ela vai ser realizada no dia da segunda fase da Receita Estadual de Minas, pela própria FGV também. A FGV vai aplicar essas duas provas. Então, se você vai fazer a Receita Estadual de Minas, auditor lá de Minas, e você, porventura, passar para a segunda fase, vai ser bem doído, porque você vai ter que escolher. Se você, de repente, já estava preparado para estudar para a Receita Federal, e aí você passa para a segunda fase em Minas, o que você vai fazer? A prova vai ser realizada no mesmo dia. Você vai ter que pensar, você vai ter que ver como foi a sua nota, você vai ter que colocar tudo isso e saber o que você vai fazer nesse momento. Não tem jeito. Isso daí já era uma previsão. Eu vi nos bastidores que eles queriam casar as provas. Alguma prova eles queriam casar de Minas com a Receita. Justamente porque a galera que escolher vai ficar lá em Minas, a galera que escolher Receita vai querer Receita e pronto. Sei que muitos candidatos bons deixarão de fazer a prova da Receita, porque vão querer fazer a segunda fase de Minas, até porque se já está na segunda fase de Minas, é candidato bom. E muito candidato bom da Receita não vai fazer a segunda fase de Minas porque ele quer Receita. Às vezes vai ter uma porcentagem, imagino que seja pequena, que vai deixar de fazer a segunda fase para tentar Receita. E Minas, se a gente for falar só de salário, Minas está pagando R$26 mil. 5 mil a mais que a Receita Federal. Pensa que é 5 mil reais a mais. É um valor muito alto. Então, não tem jeito. Escolhas. Faz parte do jogo. Vamos para a prova discursiva agora. A prova discursiva ele vai chamar 3 vezes o número de vagas. Tá? Então, para auditor ele vai chamar 690 aprovados e para analista 1.407. Aqui eu somei, tá? Levando em consideração as vagas de cotas, mas ao todo serão aqui 690 auditor e 1.407 analista. Tá? A prova discursiva ela vai valer 60 pontos. Tá? A primeira prova 140, prova discursiva 60. É bastante ponto. Não tem jeito, é muito ponto. Se a gente levar em consideração que é uma prova escrita, e serão, por exemplo, 2 perguntas de 30 pontos para auditor e 1 pergunta de 30 pontos para analista. Critério, acertar 50%. Também aqui, acertar 50% total da prova. Faz parte. É o jogo. E o curso de formação, como a gente falou lá atrás, ele vai levar 230 pessoas aprovadas para auditor e analista 469 para você realizar o curso de formação. O interessante também é que ele não elimina esse edital os demais candidatos que estão ali
entre os excedentes. Então, pode haver mais custo de formação. Isso que é interessante. Eu achei que dessa vez, pelo menos em relação ao cronograma, a Receita Federal ela acertou. Por que ela acertou? Porque ela previu um concurso de 2 mais 2, 24 meses mais 24. Isso dá uma segurança, inclusive para a própria instituição, para a própria Receita Federal, para ela chamar os excedentes. Embora não sejam muitos excedentes, porque a gente sabe que a necessidade da Receita Federal hoje é muito maior do que o número de vagas oferecidas. Mas isso também cria até uma expectativa em você, que é concurseiro e vai fazer essa prova. De repente você fica ali, você fica entre os aprovados, excedentes, você sabe que tem uma grande chance de ser chamado. Isso é muito bom, que pelo menos a gente sabe que o critério que está sendo utilizado desta vez, nesses editais da Receita, ele está sendo muito melhor para o candidato. E não como era antes, como era realizado na época da ESAF, que já eliminava a galera que não fez lá, que não passou e não quer saber, e eles não chamavam mais ninguém. E também o prazo de validade era muito pífio, muito pequenininho. Dessa vez não, a Receita Federal acertou. Bom, galera, a dica que a gente pode dar, pelo menos inicial, é assim: a matéria está pesada. Eu dei uma olhada no edital, nas matérias. É muita coisa que vai cair, tá? É muito difícil a pessoa já começar do zero. Tô dando a real, tô sendo bem sincero, mas não é impossível. A gente não conhece o ser humano. O ser humano é capaz de muitas coisas. Mas se você tiver interesse, presta essa prova, vê como que é. Eu imagino que a prova vai ser do nível da prova de auditor de controle externo do TCU. Pega essa prova, dá uma olhada. Acho que vai ser bem nesse nível mesmo. É uma prova que eu cheguei também a olhar, é uma prova muito difícil. Assim, achei muito difícil. E Receita Federal, auditor do TCU, eles estão ali, ó, no mesmo nível de dificuldade. Então pega essa prova do TCU, dá uma olhada que teve esse ano. Só para você ter mais ou menos uma ideia. Sobretudo na parte de fluência de dados. A parte lá de análise, lá de TI. Essa parte que é bem pesada. Beleza, galera? Eu desejo a você bons estudos. Não desista, assista aos nossos vídeos aqui do canal quando você estiver tranquilo, quando você não estiver estudando, quando você quiser descansar. É legal assistir aos cortes, ou se não, as entrevistas na íntegra, elas são bem interessantes para você assistir. Novamente, falando do nosso canal, um canal de podcast, a gente entrevista os concurseiros aprovados nesse país, nos melhores concursos públicos. Então aqui as pessoas elas falam do dia a dia, do entusiasmo, às vezes até para te ajudar, falam como elas estudaram, como elas passaram. Então vai ajudar muito você. E inscreve no nosso canal, se inscreve aqui, assiste aos nossos vídeos, vê o que você acha, deixa seu like. Se você conhece muita gente concurseira, envia para essa galera aí o link do nosso canal, pode ter certeza que a galera vai gostar. Eu agradeço a você por ter ficado até aqui, em nome do canal, em nome do nosso colega Rogério, que trabalha aqui com a gente. E novamente, bons estudos, um abraço e até lá.